Olha, o tema de hoje é amparo fraterno. Quando a gente pensa nesse tema, o que passa na cabeça de vocês? Vocês se sentem amparados? Quem não se sente amparado aqui? Pode levantar a mão? Não se sente amparado? Então a gente vai perceber o quanto a gente é amparado na noite de hoje. Se eu cair, ninguém grava para colocar depois na internet. Então, o que é amparo? Primeiro, amparo, quando a gente pensa em amparo, pensa nessa imagem. Jesus cercado de um monte de irmãos, e não tem seleção. Jovens, crianças, idosos, pessoas adultas, e acolhendo todo mundo. O amparo é o abrigo, é a acolhida, o acolhimento, o apoio, o arrimo, o asilo, assistência, esteio, sustento. Tudo isso é amparo. Por que eu falo isso? Porque toda vez que a gente entra numa casa espírita, a gente é acolhido. Mas a gente tem que estar também preparado para receber tudo isso, todo esse recurso que a espiritualidade amiga nos dá. Acolher com respeito a todos que adentram ao centro espírita. Isto é acolhimento. Parece ser algo simples, mas não é. A gente precisa estar presente na presença de quem está na nossa frente. E a gente também, quando frequenta uma casa espírita, precisa ser esse acolhimento para aqueles que se aproximam de nós. Os dias de hoje estão complicados. A gente, no Conselho Federativo Nacional, a gente conversa na CR Sul, né, porque é a Comissão Regional Sul, qual São Paulo faz parte, a gente conversa sobre isso. Hoje há um problema muito sério de saúde mental. As pessoas estão doentes, mas muitas não procuram ajuda. E acabam se arrastando e levando essa tristeza, levando a depressão, levando a ansiedade para o seu dia a dia, sem conseguir se conectar com o alto. Por isso que é importante a gente lembrar da importância do centro espírita, o porquê da doutrina espírita. Gente, doutrina espírita é Jesus voltando. E a gente precisa valorizar e entender o processo. Vamos seguir? O que é o amparo fraterno? Aqui a gente pensa no primeiro mais imaterial, que manifesta-se na assistência material, aquele apoio que a gente dá para os irmãos que precisam de alimentação, que precisam de cesta básica, que precisam de alguma ajuda material. O apoio emocional e a orientação espiritual. A gente consegue tudo isso vindo no atendimento fraterno, por exemplo, orientação espiritual que é dada por um trabalhador. Por que é importante que a gente compreenda e utilize os recursos da casa? Porque a gente precisa, às vezes, falar. A gente está num momento do mundo em que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Só que a gente tem que vir por um espaço que as pessoas são treinadas para nos ouvir. Para reclamar, não. Para acalmar o coração. Então é importante que a gente aproveite os espaços que uma casa espírita oferece. O atendimento espiritual é um deles. Ou, como alguns chamam, diálogo fraterno. E o amparo espiritual vem como? Ele manifesta-se através de intuições, inspirações, sonhos ou até mesmo de forma material. Pessoas que surgem em nossas vidas para nos auxiliar. Quem são essas pessoas? São pessoas que, inspiradas pela espiritualidade benfeitora, nos ligam naquele momento de aflição, nos procuram naquele momento que a gente mais precisa. E a gente, nossa, que coisa, que coincidência, eu estava pensando em você. Aí aparece alguém e liga para você e te ajuda, emprestando o ouvido. Porque às vezes aqueles que vivem no nosso lar ou que convivem conosco não conseguem perceber, através do nosso sorriso, que a dor está nos visitando. Então a gente precisa, às vezes, de um ouvido para nos ouvir. Ou a gente precisa falar. Então,
É importante que a gente entenda que a gente é amparado, sim, mas a gente muitas vezes não percebe. Essa assistência, que é essas pessoas que surgem em nossas vidas para nos auxiliar, é prova do cuidado e da misericórdia divina, mostrando-nos que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas. Gente, não estamos. Eu sei que quando a gente está na dor, no sofrimento, é difícil a gente perceber que a gente é cuidado o tempo inteiro. A única coisa que Deus faz por nós é cuidar da gente. Mas a gente não dá esse tempo para se conectar com Ele. Eu, sinceramente, estou muito feliz porque a casa está cheia de pessoas que não optaram por ficar em casa assistindo televisão e decidiram estar aqui nesse momento. E este ambiente é propício para que a gente acalme nossa mente, para que a gente se conecte com o alto, para que o alto se conecte conosco. Porque eles nos auxiliam, nos inspiram, mas será que a gente escuta? Muitas vezes não. Por quê? Porque está tomado pelo problema. O problema fica nos visitando, aquela dificuldade fica visitando. Eu fico aqui pensando no que está acontecendo lá fora. Mas não, chegou aqui, acalma. Aproveita o ambiente para que vocês possam ser auxiliados pela espiritualidade superior. Então vamos seguir. Conseguir? Não. Então o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês conhecem Jesus. Jesus mentia? O que vocês acham? Não mentia. Então, se Jesus não mentia e Ele prometeu enviar outro Consolador, por que a gente não utiliza essa doutrina bendita para a consolação pessoal? Não só para a consolação do outro, porque às vezes a gente fala sobre o assunto, mas não sente, não vive aquilo que está falando. Aqui não tem pontinho, né? Mas tudo bem. Jesus disse, isso eu não estou tirando do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou tirando do Evangelho de João 14:15, 14:17 e 26. Então Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Isso foi Jesus que disse. Jesus é uma das revelações. Vocês sabem qual é a revelação? Jesus. Alguém sabe qual é a primeira revelação aqui? Oi? Qual? Primeira revelação é Moisés. Segunda revelação é Jesus. Terceira revelação é a doutrina espírita. Ela nos traz tudo o que a gente precisa saber. Por que a gente sofre? Por que a gente nasceu naquele seio familiar e não em outro? O que essas questões esses desafios que estão me visitando, está querendo me dizer? Eu preciso aprender alguma coisa. Então, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: sofrer todos sofrem, mas poucos sofrem bem. E não importa se eu estou numa choupana ou numa mansão, sempre existe dor, sempre existe sofrimento. Mas a gente precisa aprender a olhar com o olhar do Espírito. Às vezes a gente só olha com o olhar da matéria. Gente, a gente não vai ficar aqui nesta vida, com esta roupa, para sempre. Eu tenho um prazo que pode ser 70, pode ser 80, pode ser 90, 100. Mas depois eu vou para o plano espiritual. E como é que eu vou chegar lá? Eu vou levar esses 30 anos que eu tenho, que eu estou com 50 agora, 30 anos, 50 anos arrastando corrente?
Eu vou conseguir aprender com os desafios que são apresentados na minha vida? Ou eu vou ficar lamentando, chorando? Quando a gente oferece o nosso ouvido para alguém que precisa falar, isso é caridade. Caridade não é só dar alimentação. Caridade não é só dar dinheiro. Caridade é acolher. Caridade é ouvir. Caridade é dar atenção. Coisa que às vezes a gente não faz. Às vezes o jovem está lá tentando falar com a gente está fingindo que está ouvindo, mas a gente está mexendo no celular. Então a gente precisa aprender a estar na presença de quem está conosco, porque aquele momento não vai voltar nunca mais. Eu posso, independente da pessoa desencarnar ou não, aquele momento que você poderia fazer aquela troca, que é uma troca especial, você não vai aproveitar porque você não está com a mente naquele momento e naquele lugar. Todos que vêm com a gente nesta vida têm uma razão de ser. Então a gente precisa aproveitar. Não adianta depois ficar chorando. A pessoa desencarnou, não falei que amei. Eu não falei quanto ela era importante, porque eu só focava nos defeitos. Eu não focava naquilo que ela tinha de bom. Porque defeitos nós também temos. Só que é muito mais fácil a gente enxergar os defeitos dos outros. Então vamos seguir. Como Jesus disse que ia mandar o Consolador, Ele mandou. E eu acredito em Jesus. Aqui, esse trecho que eu trouxe, eu tenho uma dificuldade terrível de ficar assim de costas. Vou descer aqui um pouquinho, descer não, fica aqui para não atrapalhar o Rui. Aqui consegue me enxergar? Opa, então tá bom. Mas eu fico na frente de vocês. Não? Tem certeza? Então tá bom, ninguém xingue em pensamento que não é de Jesus esse. Amparo. No prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, temos os benfeitores falando. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Agora eu pergunto, é só na Europa que eles se espalham? É só no Brasil? Gente, é sobre toda a terra. Eles não estão em local específico, eles estão em todo lugar. Então a gente precisa... Quer que chegue um pouquinho para trás? Eu vou puxar para frente. Tá. Por toda a superfície da terra. E semelhantes às estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Muitas vezes a gente caminha na vida como cegos. A gente caminha na vida no automatismo, fazendo, levantando, tomando banho, escovando o dente, tomando café, indo trabalhar, voltando, correndo para chegar em casa, desesperados, voltando para casa, assistindo televisão, dormindo de novo. A gente não alimenta o nosso espírito. A gente vive como se não fosse morrer e fica contando a aposentadoria. Eu preciso aposentar para aproveitar a vida. E muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que viveu de maneira tão sedentária, de maneira preocupada em abastecer a sua conta bancária, que nem aproveita a aposentadoria, porque desencarna antes. Então a gente não sabe o momento que a gente vai embora. Então a gente precisa aproveitar tudo que nos é oferecido. Às vezes a gente acha que aquilo que foi oferecido não é o ideal, mas o nosso entendimento é de espírito imperfeito. Nós somos espíritos de terceira ordem. E nós, trabalhadores espíritas, somos espíritos de terceira ordem. Não pensem que nós somos espíritos melhores do que ninguém que está aqui, não. Cuidando de espíritos de terceira ordem. A gente também está trabalhando as nossas questões. A gente também está tentando evoluir. Evoluir como? Estudando, auxiliando dentro das nossas possibilidades. Porque, não sei se vocês sabem, que existe uma regra no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Mas não é só a caridade material, como a gente conversou aqui. E eles continuam e falam assim: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido.
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Homens, irmãos a quem amamos, eles nos amam, eles estão aqui para nos ajudar. Aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estás nos céus. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. A gente tem uma passagem no livro dos Espíritos que fala assim, que a gente é infeliz quanto mais a gente se afasta de Deus. Atualmente a gente está muito afastado de Deus. A gente está muito desconectado da espiritualidade. Por quê? Porque a matéria é mais atraente. As paixões são mais atraentes. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio. Não estou falando que não é bom estar no mundo. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que a gente precisa buscar a nossa conexão com o alto. Vamos seguir? Tá. O que é esse espaço aqui, o Centro Espírita? Lembra que eu falei que é uma reflexão para que a gente entenda o quanto a gente é amparado. Algumas pessoas falam que aqui é um hospital, né, ruim? E outras falam que é o quê? Uma escola, o que mais? Vocês nunca ouviram isso? Normalmente as pessoas falam assim, o Centro Espírita é uma escola, um hospital e uma igreja. Isso passa pelas pessoas sem que elas compreendam o que realmente é um centro espírita, sem que a gente entenda o que é isso. Porque um hospital não é. Eu não estou vendo maca, eu não estou vendo nada disso. A escola, vocês estão naquelas cadeirinhas que vocês ficavam antigamente, que caía tudo, que era uma danação? Acho que não. E a igreja? Vocês estão vendo aqueles símbolos, aquela formalidade da igreja convencional? Não, mas tem sentido tudo isso. E eu vou mostrar para vocês. O Centro Espírita, isso não é o que a Renata pensa. Isso aqui está no livro Orientação Centro Espírita do Conselho Federativo Nacional. O que trabalhadores trouxeram, o que a espiritualidade nos trouxe? Ela nos traz o seguinte, que são casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Trabalhar numa casa espírita é uma oportunidade bendita. Se você é convidado, aceite. É muito bom, porque a gente passa a estudar, a gente passa a tentar vivenciar. Mas ser espírita não é ser espírita só dentro da casa espírita, ser espírita fora da casa espírita também, tá bom? Então, eles falam o seguinte, tem a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob orientação do espiritismo. Recantos de paz construtiva, que oferece aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Pensa que é fácil, que não tem dificuldades dentro da instituição? Tem. Mas muitas vezes a gente deixa de lado a vaidade, a vontade de estar certo por um bem maior, que é o trabalho do Cristo. Não que nós sejamos perfeitos, mas estamos tentando, nos esforçando para nos melhorar em um dia e para planos que não tenha tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero. Todo mundo vai evoluir um dia. Então, núcleos que caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade, que não é só a prática da caridade material. Então tá. Vocês conseguem ler com essa claridade? Está apagado? Ui, acho que eles não conseguem ler. Eu acho importante a gente ler, porque às vezes a gente fala e dispersa. Somente quando a gente começa a frequentar a casa espírita, né, Rui? Dá aquele soninho que é impressionante. Estava bem o dia inteiro, não tinha sono. Chegou aqui, começa a ter sono. Então, é que eu trago assim, gente. Eu trago eu trago tablet, mas eu adoro papel, tá? É uma coisa que eu não abandono. Por que eu falei sobre isso, sobre aproveitar a casa
essa casa espírita ou a casa espírita que a gente frequenta, para quem estiver assistindo. Jesus nos disse algo muito importante que eu acho que vale a pena refletir agora. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Para quem essa mensagem? Para nós, trabalhadores espíritas, que estamos dentro de uma casa espírita, para auxiliar e para ser instrumento da vontade de Deus. Nós precisamos nos acalmar, nós precisamos atender a cada pessoa que aqui adentra da melhor maneira possível, sem pressa, sem desespero para ir embora, porque a oportunidade do trabalho é agora, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, todo mundo que chegar numa casa espírita foi enviado. Aqui, tem alguém que veio aqui pela primeira vez? O Rui perguntou, chegaram algumas pessoas depois. Não. Mas às vezes acontece que a pessoa chega numa casa espírita e se ela não é vista pelos trabalhadores, se ela não é acolhida pelos trabalhadores, ela não volta. Por que eu digo isso? Porque a gente não imagina o trabalho que a espiritualidade teve de trazer cada um de vocês no momento que vocês chegaram aqui. Ninguém aqui chegou por acaso. Eu digo por mim. Eu tentava achar uma casa espírita no Guarujá, era aquela casa espírita que eu precisava trabalhar e estudar, que eu comecei o meu trabalho e o estudo. Eu fui em várias casas espíritas depois, mas esta casa espírita, que era o local que eu ia desenvolver o estudo, eu demorei 20 anos para achar. Andando na quadra, eu não enxergava, porque não era o momento de eu entrar naquele lugar. Mas quando chegou o momento, eu entrei e não saí. Depois eu saí para outro trabalho, mas eu estudei naquela casa espírita. Meu primeiro trabalho dentro da casa espírita foi com um grupo jovem. Foi o maior aprendizado que eu já tive, porque às vezes a gente menospreza o jovem, a gente não olha para o jovem, mas a gente tem que entender que o jovem, ele está jovem, ele não é jovem. A criança está criança, ela não é criança. Nós estamos idosos, estamos adultos, mas nós não somos isso. Nós somos espíritos. Então, vou perguntar para vocês, depois de eu falar tudo isso, né? Porque eu falo pouco. Perguntar não, agora eu vou falar. Kardec, ele nos disse o seguinte: é importante o estudo, não é? Não sei, vocês, tem alguém que participa do curso das obras fundamentais aqui na casa? O curso é que dia da semana? Terça-feira. Tem alguém aqui que frequenta o estudo? Não é só o estudo, é a prática. A gente precisa estudar, mas a gente precisa viver aquilo que a gente estuda. Porque é muito fácil, porque doutrina espírita é uma bênção. A gente vem para o estudo, fica filosofando. Nossa, gente, é muito bom. Vem alguém fala algo que tem a ver com aquilo que você está vivendo, e você fala, nossa, que bênção, que presente. Mas não adianta só ouvir. O importante não é só estar aqui, o importante é trazer para cá. Então, Kardec, o codificador, ele falou o seguinte: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados. Isso é fala de Kardec, em 1800 e pouco. Ele entendeu o propósito da doutrina. A doutrina não é só para ficar filosofando. A doutrina é para a gente viver. E a doutrina é para nos iluminar. Iluminar aonde? Iluminar aqui dentro. Porque não vale nada o que eu faço. Só falo. Eu tenho que viver e sentir. Então, eu amo essa frase de Kardec porque eu acho que vira um norte. Falta muito? Deixa eu ver.
Então, quem somos nós que frequentamos o centro espírita? Alguém aqui sabe? O que vocês acham? Não tem nenhum jovem para me responder aqui, que geralmente é um jovem que responde. Quem é o público do centro espírita, gente? Oi? Não deixa de ser. E aí? Pessoas interessadas em conhecer a doutrina. Isso. Mas nós somos espíritos. Espíritos que estamos encarnados. Porque aqui do outro lado é o outro público do centro espírita. Aqui estamos nós, espíritas e não espíritas. Porque muita gente que não é espírita frequenta o centro espírita. Em busca de esclarecimento, em busca de entendimento, em busca de consolo. Principalmente pessoas que perderam seus entes queridos, que são de outras religiões e não imaginam o que deve estar acontecendo com eles. Espíritas e não espíritas, aqui ó. Criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Estamos, mas somos espíritos. Então é importante esse entendimento, para que a gente comece a viver como espíritos. Que a gente vai voltar a lidar com o desencarne de uma maneira natural. Todos nós vamos voltar, não tem um aqui que não vá voltar para o plano espiritual, nem o mais novinho. O que a gente traz para cá? A história das nossas vidas. Nossas vidas. Não só essa. A nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas fantasias, os nossos medos, as nossas expectativas. Quando você vem numa palestra espírita, tem sempre alguma coisa que é pra gente. Sempre. Não tem um dia que você fala assim, eu não peguei nada pra mim. Às vezes a gente fala assim, nossa, se fulano tivesse vindo, essa palestra era para ele. Mas é sempre para a gente. E a gente tem que aproveitar esses instantes que a gente está aqui. Quem procura casa espírita aqui, ó, por curiosidade, por necessidade de explicações, por progresso e felicidade, por processos obsessivos, por enfermidades, por conflitos de relacionamento em casa, com amigos, diversos, depressão, mediunidade, morte de pessoas queridas, que é muito comum, os idosos curiosos com o que acontece no plano espiritual, porque a proximidade é mais provável, que eu estou mais perto de voltar do que eu estava quando eu tinha 15, 20 anos. Provas e expiação e conflitos sexuais. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu posso não ter... Eu vim em busca de explicações, porque nenhuma outra religião atendia as minhas necessidades. Mas, se veio por outras questões, não importa. Todos nós somos filhos de Deus e amados por eles, independente do que a gente já tenha feito. Independente. Eu fiz algo muito grave. Deus continua te amando. A gente tem que parar e entender que o que eu fiz, eu não posso desfazer. Mas daqui em diante, eu sou dono do meu destino. Eu posso me melhorar. Eu posso me transformar. Mas as pessoas que convivem comigo não acreditam nessa nova versão minha. O problema é delas, não é seu. Mas eu amo e não sou amado. Ame você, ame. Se o outro não te ama, o problema é dele também. Porque você veio para amar. Às vezes, numa família que tem questões... gente, não vamos nos iludir. Nem toda família é comercial de margarina. A maioria tem conflitos. Ele não me entende, entenda você. Ele não ama, ame você. Eu preciso amar meu filho, eu ainda não consigo. Respeite. Respeite. Porque às vezes é difícil. A relação do passado foi muito difícil. E a gente precisa entender que a gente teve um histórico, às vezes, com aquela pessoa. E a relação é difícil devido a esse histórico. Então, quando a gente começa a compreender o possível motivo dessas encrencas,
a gente começa a se acalmar. Pode ser que eu tenha sido culpado ou não, não importa, mas eu posso mudar a forma que eu lido. Eu vou tratar ela bem, independente dela me tratar bem. Eu faço a minha parte. É isso que a gente aprende no Espiritismo. É uma doutrina de autorresponsabilidade. Eu não posso colocar nas costas do Rui a minha infelicidade. Eu sou infeliz porque eu sou filha do Rui e o Rui não me ama. Então não cabe mais. A gente não tem mais tempo para perder, para ficar se lamentando e carregando corrente na encarnação. O que os espíritos nos dizem? Kardec pergunta para os espíritos se Jesus falou sobre tudo, por que, o codificador questiona os benfeitores quanto à utilidade dos ensinamentos dados pelos espíritos em relação às leis de Deus, porque Jesus falou sobre tudo. Jesus falava como? Alguém lembra? Por parábolas. Vocês acham que todo mundo entendeu a mensagem? Todos aqueles apóstolos tiveram dificuldades, como nós também temos dificuldades muitas vezes, em entender as parábolas. Mas agora, olha o que a doutrina espírita diz. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-la e apreciá-lo através de sua própria razão. Isso é estudo. Eu não posso achar que alguém vai me trazer um resuminho e eu vou seguir o resuminho porque é mais fácil, eu não gosto de ler. Não gosto de ler, tem palestras, tem estudos da doutrina na internet. Ele fala, ninguém possa usar a ignorância como pretexto para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Eu vi uma postagem do Adeilson, ele falou assim, nós somos pedreiros. Eu posso não viver atualmente nessa encarnação num planeta evoluído, que não haja dor, não haja sofrimento, já estou vendo. Mas eu posso fazer a transformação através das minhas atitudes. Vai fazer diferença? Se todo mundo fizer a sua parte, vai. Então é importante que a gente entenda, doutrina espírita é para estudar, não é para ficar bebendo da água do outro. Às vezes a interpretação do outro é equivocada. Por isso que eu trago o texto, eu não trago a opinião pessoal da Renata. Vamos imaginar sobre isso. Eu falei sobre morte de pessoas queridas, correto? Às vezes a gente recebe na casa espírita pessoas que perderam seus filhos pela via do suicídio. Aí tem sempre um irmão que acaba oferecendo um livro que é muito bom, Memórias de um Suicida, correto? É um equívoco apresentar este livro para quem acabou de perder seu ente querido pela via do suicídio. A Memórias é daquele suicida. O que a doutrina espírita fala? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? É isso que a gente tem que entender. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. O desapontamento. Por quê? Porque ele continua vivo. Mas a sorte não é a mesma para todos. Não sou eu que estou falando. São os benfeitores espirituais. Quando a gente fala que fulano foi para o Vale X, quando a gente fala que fulano está sofrendo, eu não sei. Deus cuida de todos os seus filhos, por isso que a gente repete a importância do estudo. Alguns expiam a falta imediatamente. Outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então aproveitem a encarnação. O melhor antídoto para esse tipo de ação é o conhecimento, que a vida continua. Então a gente precisa propagar, difundir essa doutrina, que é uma doutrina que nos dá a oportunidade de refletir sobre as nossas dificuldades. Então, só vou trazer mais isso para vocês e a gente encerra.
Lembra que a gente falou de se sentir amparado, desamparado? A gente só precisa entender que a gente é cuidado, mas tem coisas que a gente precisa passar. Porque eu não sei o que eu fiz nessa vida, mas algo aconteceu que eu preciso passar por questões difíceis às vezes. Então vamos ver aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E os altos e baixos da vida, tá? E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Com Jesus, o sacrifício sublimará seus impulsos, André Luiz. Então, gente, se eu posso sugerir algo para vocês na noite de hoje, depois de tudo que a gente falou, aproveitem esse espaço. Usem os serviços que a Casa Espírita oferece para cada um de nós. Mas, principalmente, frequentem o estudo da casa. Porque não é bom para o Rui, é bom para quem vem. O Rui, quando ele está no estudo, ele também aproveita. Porque o trabalhador que já está na casa há muito tempo, ele não pode ter a pretensão que ele sabe tudo. A sociedade muda, a visão de mundo muda. Então a gente precisa junto crescer, conversar. E às vezes a gente tem preconceitos que a gente nem sabia. E quando é falado alguma coisa no curso, assim, meu Deus, essa é uma fala preconceituosa, não cabe, espírita não pode ser preconceituoso. Então vale a pena continuar estudando, isso vale para quem chega, isso vale para os nossos trabalhadores da Casa Espírita. Eu agradeço muito a paciência de vocês, obrigada.